Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Criminosos continuam desafiando a polícia. Mais ônibus foram incendiados em BH. Já são 64 coletivos destruídos. Quando investigava suspeitos de roubos de carros, polícia descobre envolvimento dos mesmos homens com sequestro de gerente de banco. Deputado estadual Cabo Júlio do MDB se entregou à polícia para cumprir pena de 10 anos de prisão. No futebol, você confere os melhores lances da vitória do Atlético contra o América. 4 voltas ao redor do mundo. Esse foi o saldo das corridas realizadas pelos atletas do desafio Band News, que foram premiados hoje. Vencedor do MasterChef cozinha ao vivo em BH. Expo Cachaça reúne 650 marcas da bebida aqui na capital. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 64 ônibus já foram atacados por criminosos em Minas Gerais em menos de uma semana. Um dos últimos casos foi registrado na noite dessa quinta-feira na região nordeste de Belo Horizonte. Homens pararam o coletivo, pediram para o motorista descer, entraram no ônibus com galões de gasolina e atearam fogo no veículo perto de várias casas e atingiram a rede elétrica. Moradores registraram o momento em que o 4º ônibus do transporte coletivo urbano de Belo Horizonte era incendiado na onda de ataques a coletivos. O veículo da linha 8207 foi totalmente queimado no bairro Maria Gorete, região nordeste da capital. O ônibus foi incendiado por volta das 11 horas da noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, 2 homens entraram no coletivo e pediram para que o motorista saísse. Em seguida, eles jogaram gasolina e atearam fogo. Não haviam passageiros, já que este é o ponto final da linha. O seu José Eustáquio estava chegando em casa no momento em que o ônibus foi atacado. Ele tentou prestar ajuda ao motorista. Ele já estava todo assombrado, né, com medo, né? Que não sei se os caras, mas ele não falou nada pra gente o que aconteceu. Só falou que estava pegando fogo o ônibus. O fogo chegou a danificar portões de casas e a fiação. A fibra ótica foi afetada e a região ficou sem sinal de telefone. E assim, assustando moradores, os ataques seguem acontecendo na capital mineira e região metropolitana. No último dia 6, um ônibus foi incendiado em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. O mesmo aconteceu no dia 4, no bairro Califórnia, na região noroeste, e no dia 3, no bairro Santa Mônica, na região da Pampulha. Ao todo, são 11 ônibus incendiados em 2018. Nesta madrugada, em Frutal, no Triângulo Mineiro, um caminhão que estava no pátio da prefeitura foi atacado. Ele teve a cabine totalmente destruída pelo fogo. Até o momento, ninguém foi preso. O fornecimento de energia para cerca de 80 casas dessa região foi retomado na tarde de hoje. Por meio de nota, o Setra, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH, informou que se houver mais um incêndio, os ônibus vão parar de circular aqui na cidade de 9 da noite às 4 horas da manhã até que a situação se normalize. Os moradores da cidade de Passa Quatro, na região sul do estado, também testemunharam mais um ataque a ônibus ontem à noite. O coletivo fazia viagens interestaduais e foi incendiado em área residencial. Segundo testemunhas, 2 homens participaram da ação, ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram. Um posto da Polícia Rodoviária Federal foi atacado em Caratinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. 2 homens jogaram líquidos inflamáveis no local no momento em que os policiais estavam na área externa. O incêndio foi rapidamente controlado pelos próprios agentes. Uma carta foi deixada no local reclamando das condições de vida dentro das penitenciárias aqui em Minas. E 5 pessoas suspeitas de participar do planejamento dos ataques a ônibus em Minas Gerais foram presas em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os federais cumpriram os mandados de prisão e de busca e apreensão com apoio de policiais civis e militares. 4 homens e uma mulher foram presos e durante as investigações a polícia descobriu que eles têm envolvimento com uma facção criminosa que comandou os ataques. As investigações foram iniciadas a partir do cruzamento de informações de inteligência da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar,
a partir do início dos ataques que aconteceram aqui na cidade de Uberaba. Nos últimos dias, Uberaba viveu momentos de terror, com ataques a ônibus de transporte coletivo e outros veículos. A Polícia Militar reforçou o efetivo com policiais dentro dos ônibus que estão sendo escoltados. Inclusive com um policiamento também descaracterizado, exatamente para fazer a prisão desses autores, com viaturas também descaracterizadas, buscando exatamente a prisão em flagrante, como já fomos feitos várias prisões. Segundo a Polícia Civil, alguns presos não possuíam passagens pela polícia. Olha, desde o ano passado, a Polícia Civil já conversou sobre isso, já relatou sobre isso em reuniões com o Ministério Público, com a Justiça Federal, de que existia uma corrente para cada membro do PCC batizar pelo menos um, para aumentar o quadro dessa organização criminosa. Alguns elementos nós acreditamos que estão entrando para o mundo do crime já na porta errada. Com suspeitos foram apreendidos aparelhos celulares, tabletes de maconha e anotações referentes à facção criminosa. Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam e mais pessoas envolvidas com os ataques registrados nos últimos dias podem ser presas a qualquer momento. Um homem suspeito de agredir a companheira utilizando uma barra de ferro foi preso pela Polícia Civil. Gleison Gabriel Gonçalves explica com tranquilidade como agrediu sua companheira. Viviam juntos há 8 anos. Nós estávamos bebendo, nós usamos droga. Aí ela começou a me tirar do sério, foi onde que eu perdi a cabeça. Mas segundo a delegada responsável pelo caso, as agressões foram muito além. Essa vítima, ela foi agredida com barras de ferro na face, na cabeça, também chave de roda, acabou sendo utilizada nessas agressões. No momento que essa vítima ainda caiu no chão, esse agressor ainda efetuou vários chutes nessa vítima e ainda quebrou até um prato de comida de vidro no rosto, chegando a esfregar os cacos de vidro na face da vítima. A mulher está em coma, internada há 20 dias. Teve órgãos do corpo comprometidos, como o baço e os rins. Ela chegou a ficar 2 dias em cárcere privado. Escapou, desparafusando o portão. E esta não foi a primeira vez que Gleison agrediu uma mulher. Em 2012, ele foi preso em flagrante ao bater na sua ex-esposa. Para evitar feminicídios e casos parecidos como este, a delegada destaca a importância de denunciar o agressor. É importante a gente demonstrar a necessidade das vítimas buscarem o auxílio da Polícia Civil, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o mais rápido possível, até para evitar um eventual feminicídio. A vítima solicitar as medidas protetivas que são colocadas a seu alcance e buscar ajuda. O necessário é romper com esse silêncio para evitar um eventual feminicídio. É muita crueldade, né, gente? Por isso, ao menor sinal de violência, denuncie. Outro destaque de hoje na área policial é que, quando investigava vários roubos de carros, a polícia descobriu que a mesma quadrilha pode estar envolvida naquele sequestro de um gerente de banco lá na cidade de Papagaios, na região central de Minas, que a gente mostrou aqui. O sítio usado pela quadrilha como cativeiro fica em Contagem, na Grande BH. A investigação começou devido ao alto índice de furtos de veículos na região leste de BH. Um dos suspeitos por esses crimes foi encontrado pela Polícia Civil em São José da Lapa, na região metropolitana. Maxwell Grace Correia, de 27 anos, foi detido e informou os policiais sobre um sítio em Matozinhos, também na Grande BH, onde outros criminosos estariam. Foi aí que a polícia descobriu que os suspeitos estavam envolvidos em uma tentativa de assalto a uma agência bancária em Papagaios, na região central do estado. É que o sítio foi usado como cativeiro, onde a esposa e filha do tesoureiro do banco foram feitas reféns. Localizaram a casa que, ao fazer uma vistoria após a abordagem aos criminosos, encontraram algemas e equipamentos utilizados para imobilizar pessoas e também pagamentos de pedágio, um pedágio que existe nas proximidades. A equipe policial da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos foi até o pedágio e obteve imagens.
E através dessas imagens ficou comprovado, ficou evidenciado que esses criminosos participaram de um assalto a um banco na cidade de Papagaios, onde a família do gerente foi feito refém. E possivelmente esse sítio foi usado como cativeiro. No sítio estava Lucas Pereira Alves, de 20 anos. O jovem trocou tiros com a polícia e acabou morrendo. Tinha um outro que estava armado com um revólver 38 e tentou fugir pelo mato e trocou tiro com a equipe policial, inclusive quase ferindo um delegado de polícia. Mas no tiroteio ele tomou um tiro no pescoço, apenas um disparo, e ele foi a óbito. Uma moto e um carro foram apreendidos. O DOESP continuará as investigações para encontrar outros membros da quadrilha. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra um jovem suspeito de roubar mulheres em Belo Horizonte. As imagens são de abril e mostram uma mulher estacionando o veículo no bairro Sion para deixar o filho de apenas 2 anos na escola, quando 2 homens a abordam e tentam roubar o veículo. Eles entram em luta corporal. A mulher conseguiu ficar com o carro graças à ajuda de um segurança da escola. Os 2 criminosos fugiram. Um deles é Bruno Pinheiros Gonçalves de Oliveira, de 21 anos, preso preventivamente na última terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, esse é exatamente o perfil dos crimes do Bruno: abordar violentamente e roubar pertences de mulheres. Mais recentemente, no último feriado, tentou roubar uma bolsa de uma senhora. Sem conseguir levar o que queria, ele chutou o rosto da vítima. Ele não quis falar com a imprensa, mas para a polícia afirmou não ter envolvimento nos crimes e que trabalha como servente de pedreiro. O seu comparsa, Rafael Ramon Araújo dos Santos, ainda está foragido. Quem tiver alguma informação pode ajudar a polícia. O Ramon, nós não fizemos diligências na residência dele, nós não conseguimos localizá-lo, então ele encontra-se foragido. Então precisamos do apoio da sociedade, da população, a fim de que possa denunciar o local para que a gente possa capturá-lo através do 181 ou 197. O deputado estadual Cabo Júlio, do MDB, se entregou na manhã de hoje em um batalhão do Corpo de Bombeiros aqui na capital. O político deve cumprir aí pena de 10 anos por participar de esquema de desvio de dinheiro público na compra de ambulâncias. Ontem à noite, o deputado estadual Cabo Júlio se entregou à Polícia Civil e depois foi encaminhado para esse batalhão do Corpo de Bombeiros aqui na Avenida Antônio Carlos, região da Pampulha. Ele tem esse benefício por já ter sido policial militar e reserva do Corpo de Bombeiros. Antes de se entregar, Cabo Júlio gravou um vídeo onde diz que, apesar de não concordar com a decisão da Justiça, ele irá respeitar. Ele também cita a doação de um empresário para sua campanha de 2002. Há 16 anos atrás, um amigo meu me apresentou um empresário. Disse que esse empresário iria me ajudar na campanha. Ele me ajudou com R$112 mil para a campanha. 4 anos depois, esse empresário foi preso numa operação da Polícia Federal. E todos os deputados que receberam dinheiro desse empresário foram processados por participar de uma máfia. Mas a Justiça entendeu que receber dinheiro de empresário corrupto também é ser corrupto. E que eu, de alguma forma, teria ajudado eles, embora no processo não diga isso. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar com a decisão. O deputado estadual foi condenado pela Justiça Federal no processo referente à Operação Sanguessuga, quando em 2016 foi investigado o desvio de dinheiro público para a compra de ambulâncias superfaturadas. Cabo Júlio foi condenado a 4 anos de prisão por corrupção passiva e mais 6 anos de prisão por descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público Federal se manifestou contrário ao pedido de habeas corpus do ex-governador Eduardo Azeredo. Azeredo foi condenado no mês passado em segunda instância a 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro pelo Mensalão Tucano. A defesa questiona a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou o início da execução imediata da pena antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração. Segundo a Procuradoria, não há impedimento na execução da pena. E depois do intervalo, tem as notícias do esporte. O Atlético venceu o América por 3-1 e voltou para o G4 do Brasileirão. Estamos de volta com o futebol. No clássico dessa quarta-feira, deu galo. O Atlético venceu o América por 3-1 e voltou para o G4 do Brasileirão por causa do saldo de gols.
O Galo precisou só de um ataque para abrir o placar no Horto. Ricardo Oliveira recebeu o cruzamento na medida do Roger Guedes e marcou. Depois disso, o Coelhão mandou no primeiro tempo. Donizete tentou neste chute. O Giovani também, mas a bola saiu à esquerda do gol do Vitor. O Judivan arriscou 2 vezes. Na primeira tentativa, foi travado na hora do chute. E na segunda, a bola desviou na zaga. E nessa pressão toda, adivinha quem marcou? O Galo. Casares, que estava meio apagado na partida, ampliou num belo gol. 2-0 Atlético. Já no começo do segundo tempo, uma situação, no mínimo, inusitada. O árbitro Braulio da Silva Machado começou a segunda etapa sem Ricardo Oliveira e Roger Guedes no gramado. Isso mesmo, o Galo estava com 9 jogadores em campo. Aí, o técnico Thiago Largue, que também estava voltando do vestiário, reclamou e foi expulso. Precisou assistir o restante do jogo na arquibancada. Bom, o América, que não tinha nada a ver com isso, marcou nessa cobrança de falta. Messias completou lá dentro. E o Coelho continuou pressionando. Vitor salvou o empate neste chute do Giovani. Mas assim como no primeiro tempo, quem marcou mais uma vez foi o Atlético. Roger Guedes arrancou, deixou 1, 2, 3, meio time do América para trás e colocou o Tomás Andrade na boa, só para balançar as redes. Galo 3, América 1. E esse gol aí do Tomás Andrade foi fundamental na tabela. Com os mesmos 17 pontos que o Palmeiras, São Paulo e o Cruzeiro, o Galo está no G4 pelo saldo de gols. O nosso time soube se postar em campo numa postura mais segura, né? Não tendo resultado e tendo controle do jogo, sabendo o que estava fazendo em cada fase do jogo, de modo bem consistente. Já o América continua na 11ª posição do Brasileirão. O próximo jogo é contra o Grêmio fora de casa. Na minha concepção, acho que nós fizemos um bom jogo. Nós dominamos o jogo praticamente o tempo todo. O time Atlético jogou recuado e explorando o contra-ataque. Amanhã o Cruzeiro vai jogar contra a Chapecoense. No domingo, o América encontra o Grêmio e o Atlético vai receber o Fluminense. Na segunda, a gente traz os resultados e as análises para você. 4 voltas ao redor do mundo. Esse foi o saldo das corridas realizadas pelos atletas amadores e profissionais que participaram do desafio Band News. Hoje foi dia de entrega de prêmios. Emerson Augusto Rosa, ou Fênix. Ele ficou com o título individual geral e com o vice na equipe de Bita. Fênix correu em um mês de desafio 1.199 quilômetros e 200 metros. É uma superação pessoal. Quando eu comecei esse desafio, foi apenas para participar, me motivar um pouco mais a correr grandes distâncias. Realmente o cara é muito forte, eu achei legal demais, achei o máximo, acho que foi um incentivo para todo mundo. O anúncio dos campeões foi feito ao vivo hoje pela manhã na programação da rádio Band News FM. A equipe campeã foi comandada pelo capitão Anderson Cordeiro e correu 50.605 quilômetros. O objetivo acho que foi alcançado, que é juntar as pessoas em prol da corrida e também a parte solidária, aí, que foi arrecadar os agasalhos. Cada equipe se dedicou muito, não só a ganhar nos quilômetros rodados, mas também na solidariedade. O desafio desse ano contou com 2.517 inscritos, que juntos correram 167.207 quilômetros, o equivalente a 4 voltas ao redor do mundo. Ano passado a gente teve 1.300 inscritos, a gente deu 2 voltas ao mundo, esse ano a gente dobrou o número de inscritos, dobrou o número de voltas ao mundo. Como no primeiro desafio e nos próximos que virão, o Grupo Band contou com o apoio dos parceiros Itambé e Endorfina. A gente lançou uma campanha no ano passado, convidando as pessoas a se jogarem numa vida mais pró, ou seja, numa vida mais ativa. Corrida é o esporte que tem mais crescido no planeta inteiro, no Brasil está muito grande esse crescimento e o apoio da Band News está excepcional para esse crescimento. Ficou triste porque não participou? Não se preocupe, porque no final do ano será lançado mais um desafio. Você vai acompanhar os detalhes aqui na TV ou pela Band News FM. Se ligue em 89,5. E veja a seguir, grandes nomes da gastronomia brasileira estão aqui na capital para um encontro com os fãs da culinária.
2 homens foram presos em flagrante na saída do estacionamento de um supermercado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde de hoje. Segundo a Polícia Militar, os homens estavam dentro de um carro importado e militares suspeitaram da dupla. Eles fizeram um cerco ao local e abordaram os suspeitos. Na tentativa de fugir, saíram pela contramão do estacionamento e bateram contra um veículo que chegava ao supermercado. Os homens tentaram fugir a pé e houve troca de tiros com a polícia. Ainda segundo a PM, não há registros de vítimas. Grandes nomes da gastronomia brasileira estão aqui na capital para um encontro com fãs da culinária, na 2ª edição do Mesa Brasil. Esse prato é de origem italiana, mas na capital dos mineiros ele foi adaptado. Esse é o cannoli toscane, é uma mistura de comida italiana com comida mineira, que normalmente lá eles recheiam doces, né? Cremes doces de patisserie. E a gente recheia essa massa crocante e serve ela um crisp de couve para dar um saborzinho diferente e pimenta biquinho. O Mesa ao Vivo, evento promovido pelo Mundo Mesa em parceria com o Sebrae e Governo do Estado, funciona na sede do próprio Sebrae, na Avenida Barão Homem de Melo, número 329. Entre os visitantes existem curiosos, amantes da cozinha mineira e, claro, chefes buscando ainda mais conhecimento. Principalmente aprimorar, né? A oportunidade está aí para fazer uma reciclagem, para fazer um estudo, principalmente da nossa culinária regional aqui de Minas. A programação inclui aulas com renomados chefes reconhecidos nacionalmente, palestras e sessões de degustações de vinhos. Tudo girando em torno da culinária mineira. A aula inaugural foi ministrada pelo vencedor do último MasterChef Brasil Profissionais, Pablo Oazen. Segundo ele, existe um grande desafio que envolve a comida mineira. Comida mineira é muito fácil de fazer e das pessoas gostarem. O meu trabalho, meu desafio maior é fazer ela ficar leve e pegar e levar as pessoas para um restaurante à noite. Mas para quem gosta de doce, também tem novidades, inclusive aliando a gastronomia francesa à nossa. Eu trouxe hoje uma tartelete trufada de doce de leite com queijo caramelado e ganache de café. Então usei 3 ingredientes bem mineiros, mas usando bases e receitas francesas. Aprender ou ensinar, seja qual for o objetivo, todos parecem concordar que a comida mineira é mesmo marcante. Destaque: feijão tropeiro, frango molipado, frango com quiabo, arroz adodó, leitão assado. Eu cresci sentindo o cheiro do doce de leite pegando no fundo do tacho, da goiabada. Ela aquece as barrigas e os corações das pessoas, né? Ficou interessado em participar? Ainda há entradas disponíveis para o Mesa Brasil no site mesaalvivominasgerais.com.br. E começou a 28ª edição da Expo Cachaça, a principal feira do setor no estado. 150 expositores apresentam as mais diversas qualidades do produto e ainda cervejas artesanais. Ela é o produto que é a cara do Brasil e o 3º destilado mais consumido no mundo. É uma bebida muito saborosa e, para mim, é para ser tomada assim, num momento de relaxamento e tal. 50 expositores, 650 marcas e 20 estados. A expectativa é de 50 milhões de reais em faturamento. É a Expo Cachaça, no Expo Minas, em Belo Horizonte, que chega à 28ª edição. Desde janeiro deste ano, os tributos que incidiam sobre a bebida caíram quase pela metade. Antes, a cada 10 garrafas produzidas, 8 correspondiam a tributos. Mas com a mudança, o setor ganhou um gás. Nós vamos ser a próxima onda de bebida para poder invadir o mercado internacional, vai ser a cachaça. Se nós vamos ter os empresários brasileiros à frente ou os empresários internacionais comandando, não sei. Mas o que eu digo é o seguinte, não tem nenhuma bebida com capacidade de explodir no mercado internacional, a única é a cachaça. Então espere que nós chegamos lá. Ela já chegou ao queijo. Essa marca é maturada na cachaça. Ele tem um leve saborzinho delicioso. Uma outra novidade é que a bebida já chegou ao brigadeiro. Isso mesmo, a ideia surgiu da harmonização do café com a cachaça. Muito bom mesmo. Um chocolate, uma delícia e um gostinho no final de cachaça. Muito bom. O paladar feminino ganhou atenção especial. É muito próxima do paladar do licor. Ela é geladinha, fica muito gostosa. A bebida tão popular também tem espaço de destaque numa garrafa de cristal.
Cultura, gastronomia, lazer e entretenimento em um só lugar. Esse é um doce de leite com cappuccino, porque tu não sabe o que aconteceu. A vaca da avó fugiu do curral, comeu o café dela todo. Aí uma teta sai leite e outra sai café. Aí virou doce de leite com cappuccino para todo mundo sair daqui sorrindo. Na feira também tem espaço para cervejas artesanais e chopp. Dá até para levar para casa, nesse recipiente, o growler. E como que o casal vai embora para casa hoje? Hoje optamos pelo táxi mesmo, será melhor. Tudo muito bom, hein? Até domingo no Expo Minas, vê se anima aí. Para rever o conteúdo do nosso jornal, você deve acessar youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, tenha um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau!